Se você tem dificuldade de entender o momento de parar de comer, esse vídeo é para você. Nesse vídeo a gente vai falar do terceiro tipo de saciedade, a saciedade do corpo, que diz respeito a atender às necessidades do nosso corpo físico. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Letícia Teixeira, sou nutricionista pós-graduada em nutrição clínica e comportamento alimentar pela USP, tenho formação profissional em Mindful Eating e sou instrutora de yoga formada na Índia pela tradição Himalaia. E nesse canal a gente fala sobre ferramentas que podem ajudar você a implementar e sustentar as mudanças na sua relação com o corpo e alimentação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Recapitulando brevemente, a saciedade sensorial diz respeito às sensações de prazer, às sensações que a gente sente na língua, a satisfação. Enquanto a saciedade de estômago nos traz notícia sobre o peso e volume de comida que consumimos e a distensão desse órgão do nosso corpo. Já a saciedade do corpo é atender às nossas necessidades, então, energéticas e necessidades de nutrientes. Então, quando o corpo digere a comida e os nutrientes da comida caem na corrente sanguínea, o açúcar no sangue aumenta, diversos níveis bioquímicos sofrem mudanças. E o nosso senso de energia e bem-estar sofre alterações quando a gente, portanto, atende a essas necessidades. Quando temos um consumo alimentar suficiente para atender às nossas necessidades nutricionais, a gente tem um senso de bem-estar, de energia legal. Agora, quando a gente come a mais, esse senso diminui. Por mais que a gente tá ali oferecendo nutrientes, energia para o corpo, se a gente come em excesso, a gente pode se sentir depois da refeição com um senso de energia baixo, com um mal-estar, inclusive. E claro, se você consumir quantidade insuficiente, nutrientes insuficientes, você vai sentir a mesma coisa, mal-estar e senso de energia baixo. A saciedade do corpo, ela começa a se apresentar nas nossas primeiras bocadas, mas se estabiliza por volta de 20 minutos depois da nossa última bocada. Mas é claro que isso vai depender bastante daquilo que você consumiu e do quanto você consumiu. Alguns alimentos que são mais facilmente absorvidos, como por exemplo, suco, um refrigerante ou até uma barra de cereal, são alimentos que nos trazem uma saciedade rápida, no entanto, por um curto período de tempo. Enquanto que um prato de comida, por exemplo, vai levar um tempo maior para o indivíduo se sentir satisfeito e a sensação de saciedade ela dura inclusive por mais tempo, por ser uma refeição mais rica em energia e nutrientes. A primeira opção, por exemplo, ela é bastante rica em energia, ela dá uma energia rápida, mas ela não é tão rica em nutrientes. Já a segunda opção, ela é rica em ambas as coisas, energia e nutrientes. Por isso, inclusive, a duração que a gente tem de saciedade ela é maior, porque a gente atende, portanto, a mais necessidades que o nosso corpo tem. Sendo assim, eu te convido a estar atento com relação a essa saciedade, para que você, mais uma vez, não coma de menos ou de mais. Porque quando você faz isso, o seu senso de energia e de bem-estar, eles ficam alterados. Então, talvez perceber isso possa começar a ajudar você também a entender o momento de parar de comer, pois existe desconforto quando você não atinge esse equilíbrio. Esse tipo de saciedade nos reforça algo muito importante, que é a importância da gente conhecer mais sobre os alimentos, pois dessa forma você pode adquirir mais autonomia para tomar decisões alimentares que façam sentido em cada momento. Em alguns momentos, por exemplo, ter uma fonte de energia rápida, como um suco, pode fazer muito sentido, exemplo, antes de um treino de corrida. Mas, talvez uma refeição um pouco mais completa faça sentido naquele período entre o almoço e jantar, para você não chegar no jantar e comer exageradamente. Então, compreender mais sobre
essas combinações e sobre como o nosso corpo responde a cada um desses tipos de combinações pode ser bastante importante para você conseguir de fato atender as necessidades do seu corpo. Atenção com o alto consumo de alimentos exclusivamente ricos em energia, pois muitas vezes eles podem estar ocupando o espaço de alimentos que poderiam ser mais nutritivos e atender às necessidades reais do seu corpo. Como eu disse, muitas vezes esses alimentos energéticos podem ser utilizados em momentos específicos, mas quando eles entram na nossa alimentação de forma inconsciente, eu te convido a fazer essa reflexão se talvez eles não estão ocupando na realidade o espaço de comidas que seriam mais nutritivas e que atenderiam, no fim das contas, às reais necessidades do seu corpo. E por último, e não menos importante, muitas pessoas podem sentir com uma certa frequência o que eu chamo de fome das células, que é quando a gente começa a sentir vontades específicas de alimentos que são bastante nutritivos. Como, por exemplo, que vontade de comer feijão, que vontade de comer carne, que vontade de comer brócolis. Muitas pessoas relatam eventualmente esses tipos de desejos, de vontades. Muitas vezes isso pode trazer notícia da fome das células. E quando a gente fala da saciedade do corpo, a gente fala sobre atender essas necessidades nutricionais. Então, digamos que o indivíduo que está com deficiências nutricionais, ele talvez nunca se sinta exatamente saciado do corpo, porque existem necessidades que não estão sendo atendidas. Muito bem, agora você conhece os 3 tipos de saciedade descritos por Jean Christeller, uma das grandes autoras do Mindful Eating, e dessa forma você pode então ampliar as suas percepções do que de fato você está sentindo, do que de fato o seu corpo está te comunicando, para isso viabilizar a sua tomada de decisão dentro da sua relação com a comida. Melhorar a sua relação com a comida consiste justamente nisso. Trazer mais consciência para a sua alimentação, para o que você sente, para aquilo que você escolhe ter ou não dentro da sua casa. São de fato muitos processos envolvidos, mas que no fim das contas, esse compilado de coisinhas que você vai expandindo a sua consciência sobre vão fazendo você ter então uma relação melhor com seu corpo e alimentação. Eu espero ter te ajudado. Não esquece de deixar o seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até lá!